Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa aula de número 10, onde hoje aqui, galera, eu quero trabalhar com vocês o tema mistura de substâncias. Pessoal, só antes da gente iniciar essa aula propriamente dita, né? Você que está vindo aqui pela primeira, segunda, terceira vez no Help Química, clique aqui para se inscrever no canal, ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades que vem por aí e é claro, né? Deixe o seu like nesse vídeo para continuar me motivando a criar conteúdos como esse, tá bom? Muito bom. Galera, vamos começar aqui então o nosso conteúdo de hoje propriamente dito. Bom, moçada, hoje eu queria trabalhar com vocês, né, com esse tema aqui, mistura de substâncias, né? Vamos pensar, a gente já sabe o que é uma substância, né? Nós vimos na aula 9. Se você não lembra, se você não viu, deixa aqui em cima no card a sugestão para vocês verem essa aula. Bom, no caso, pessoal, então, se eu tenho uma substância, né, dentro de um sistema, ou seja, dentro de uma região da qual está sendo parte dos meus estudos, né, e eu não tenho nada junto com aquela substância, eu digo que ela é uma substância pura. Como, por exemplo, aqui na figura que vocês estão vendo aqui, à esquerda da telinha de vocês, eu tenho uma garrafinha contendo água destilada. O que é a água destilada, moçada? A água destilada é aquela água que é a água pura, a água H2O, beleza? Então a água pura, né, que inclusive não é potável, viu, galera? A gente não pode tomar água destilada, tá? Pode causar sérios problemas de saúde. A água destilada, ela é uma água muito pura, ela tem ausência de íons nela, ela é só água H2O. Então é uma substância que não contém nada dissolvido dentro dela. Então, se eu fosse falar, né, se eu fosse eu visualmente batendo o olho aqui nessa garrafinha de água destilada, né, se eu pegasse uma porção dessa água aqui, eu veria que eu tenho somente água aqui dentro desse sistema, né? Eu veria somente uma única fase e confirmaria que eu tenho somente um componente com as informações aqui do rótulo. Agora, se eu pego uma água mineral, aí essa água sim, ela é potável. Olha, eu bato o olho aqui, né? Se eu pegasse uma porção aqui, eu veria que eu teria água. E água, independente do tipo de água, água é H2O, né? Desde criança nós aprendemos essa estrutura da água. Mas o que diferencia a água mineral da água destilada, moçada? Nesse caso aqui, a água mineral, né, ela contém íons, né? O que são esses íons aqui, né, moçada? Esses íons, eles são sais que estão dissolvidos dentro dessa água. Então, a presença desses sais, né, desses íons presentes dentro dessa água, é a que torna uma água potável, é a que torna algo que a gente pode beber. Bom, se a gente não fizer, né, nenhuma análise mais crítica aqui em cima, ou simplesmente fazer uma leitura do rótulo, né, a gente visualmente falando, nós não conseguiríamos distinguir a diferença entre a água destilada, né, que é a água pura H2O, e a água mineral. Então, pessoal, olha só. Nesse caso da água destilada, eu tenho uma substância pura. Ou seja, eu não tenho nada que não seja água dentro do meu sistema. Né? Independente se é uma substância composta aqui, eu não tenho nada além de água nesse sisteminha. Só que, olha só, moçada, qual que é o pulo do gato? Nesse caso aqui, esses íons eles são formados por sais, ok? Então, esses íons que têm esses sais dissolvidos aqui dentro, faz com que essa água mineral seja potável. Só que além dela ser uma água potável, ela se enquadra numa classificação de que ela é também o que? Uma mistura.
Beleza, moçada? E por que ela é uma mistura? Olha só, ou melhor dizendo, qual tipo de mistura, né, que ela se encaixa? Ela se encaixa, né, no tipo de mistura que a gente classifica ela como homogênea, né? Então, nós temos aqui uma mistura homogênea. Por quê? Quando eu adicionei esses sais na minha água, eu continuei enxergando o quê? Apenas uma única fase. Beleza? Então, nesse conceito aqui, nesse sisteminha aqui da água mineral contendo os íons e os sais dissolvidos, eu posso falar que é um sistema homogêneo, né? Ele é classificado como um sistema homogêneo ou também como uma mistura homogênea. Só que, de maneira diferente, né, galera? A gente está vendo aqui também um outro sistema contendo o quê? Contendo água e contendo óleo. Então, né, ninguém precisaria falar conosco que aqui tem uma mistura, porque visualmente nós conseguimos enxergar que essa mistura existe no nosso sistema. Então, esse sistema aqui do nosso lado, note que ele tem o quê? Ele possui duas fases envolvidas nele. Escrever mais para cá. Então esse nosso sisteminha aqui contendo água e óleo, ele contém duas fases nele. Esse tipo de sistema, né, ele é chamado de sistema heterogêneo. E olha só o que está escrito aqui no texto, pessoal. Faz um destaque aí, você que está com material, né? Enfatiza esse não, ó. Não pode ser chamado de mistura heterogênea, beleza? Eu sei que tem muitos professores, né? E muita gente aprende no ensino médio que quando você tem duas ou mais fases, né, o professor fala, isso é uma mistura heterogênea. Só que entra em contradição, galera, porque a água e o óleo, eles não vão se misturar. Eles vão ficar em fases separadas uma das outras, beleza? Então você aí que é professor, né, que está buscando inspirações aqui para suas aulas no Help Química, fica ciente, viu? Mistura heterogênea não existe. O correto é sistema heterogêneo. Esse sistema heterogêneo, aí sim você pode falar que você tem dois ou mais componentes agregados dentro desse seu sistema. E aí, nessa brincadeira, você vai ver duas ou mais fases. Tudo bem? Bom, eu sei, né, galera, que muitos livros, né, inclusive alguns livros didáticos também, eles trazem essa ideia, né, que eles falam que é mistura heterogênea, né, galera? Mas isso para vocês que vão tentar um vestibular que tenha prova aberta, como por exemplo a UERJ ou a FUVEST, né? Isso para um curso como medicina, por exemplo, que costuma ser um dos cursos mais concorridos que tem, se você escreve mistura heterogênea e seu concorrente escreve sistema heterogêneo, você precisa de décimos talvez para perder ponto, talvez os corretores podem usar isso como critério de avaliação. Tá bom? Então vamos tomar muito cuidado, né? Pelo sim ou pelo não, escrevam sistema heterogêneo que eu garanto que não vai estar errado na prova. Tudo bem, moçada? Dúvidas até aqui? Não. Vamos fazer um exercício então para a gente fixar bem essa ideia do que seria um sistema heterogêneo, homogêneo e um número de fases? Então, vem comigo aqui para o próximo slide. Olha só, eu trouxe um exercício para nós fixarmos o conteúdo. Ele é uma questão que caiu na Federal do Espírito Santo. E olha o que ela diz para nós, né? Ele te dá três sisteminhas, esses sistemas 1, 2 e 3 na figura, e te fala o que você tem dentro de cada um desse sistema. Então aqui nesse sistema você tem óleo, água e gelo. Nesse sistema 2 você tem água gasificada e gelo. E aqui nesse sistema 3 você tem água salgada, gelo, óleo e granito. Então ele te pergunta, ele quer saber o número de fases, né? Ou seja, quantos componentes diferentes
os nossos olhos estão enxergando e ele quer saber. É só o número de fases, ele não quer o número de componentes. Achei que ele queria o número de componentes. Mas tudo bem, a gente também pode falar que o número de componentes não faz mal. Vamos lá. Ele quer o número de fases seguido na sequência, ou seja, primeiro no sistema 1, depois no sistema 2, sistema 3 e assim vai. Então olha só, aqui eu vejo claramente que eu tenho água, gelo e óleo. Então eu tenho 3 fases. Então, vou colocar aqui 3 fases. Aqui eu tenho as bolhas do gás carbônico, da água gasificada, a água e o gelo. Então eu enxergo também 3 fases. E aqui eu tenho o óleo, o gelo, a água e a brita. Então eu enxergo que aqui eu tenho 4 fases nesse meu sistema. Então, respectivamente, o que nós temos? 3, 3 e 4, fazendo com que a resposta correta seja da letra B, de bola. Mas olha só, imagina que ele peça, além do número de fases, ele te peça o número de componentes. Vamos pensar no número de componentes juntos aqui então, galera? Vamos até mudar a cor da canetinha, vamos pôr em vermelho. Olha só, a gente tem que pensar que o gelo, ele é água no estado sólido. Beleza? Então isso é um ponto a ser observado. Então, água e gelo, ele corresponde a apenas um único componente. Beleza? E o óleo de cozinha corresponderia a um segundo componente. Então, se eu fosse pensar em números de componentes, no meu sistema 1 eu teria 2 componentes. No sistema 2, ele fala aqui, ó, água gasificada e gelo. Água, novamente, água e gelo correspondem à mesma coisa. Só que por essa água ser gasificada, a gente não considera o oxigênio que essa água vai absorver do ar. A gente considera somente o gás carbônico que foi adicionado ali para fazer essa água ser gasificada. Então aqui você tem 2 componentes também. E para finalizar, água salgada. Água salgada você tem que ter no mínimo. Aqui você tem que ter sal agregado. Então, água um componente, sal 2 componentes, o gelo é o mesmo do que a água, então continuo com 2 componentes. Óleo 3 componentes e o granito 4 componentes. Então, em termos de componentes, o que nós temos? 2 componentes no primeiro sistema, 2 componentes no segundo sistema e 4 componentes no quarto sistema. Em termos de fases, nós temos 3 fases no primeiro sistema, 3 fases no segundo sistema e 4 fases no terceiro sistema. Lembrando que fase é aquilo que os nossos olhos conseguem enxergar. Tudo bem? Gostaram desse vídeo? Aprendeu alguma coisa nova? Então deixa seu joinha aqui embaixo, Você pode pegar esse material também no meu site, vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. E é isso aí, galera. Na próxima aula nós vamos falar de análise imediata. Beijo no coração, fiquem bem, se cuidem e até o nosso próximo encontro. Tchau pra vocês, galera. Valeu!